Eu falar que a cidade de São Gonçalo, falar que o Rio de Janeiro, que o Brasil e até o mundo, posso estender até ao mundo, que as estruturas elas estão ruindo, é chover no molhado, não é? Se a gente olhar, tudo aquilo que há um tempo atrás era estável, tudo aquilo que há um tempo atrás era um sinal de que não, aqui nada vai acontecer, aqui nunca vai chegar isso, aqui nunca vai acontecer aquilo. O que a gente tem visto, na verdade, é um chacoalhar de toda a terra. E a nossa cidade, São Gonçalo, né, o Rio de Janeiro, onde nós estamos inseridos, o nosso estado é o estado mais abalado nos últimos anos, por conta de tudo que a gente tem visto, né, na televisão e as notícias e a corrupção. Nós estamos vivendo um cumprimento daquilo que Jesus chamou de o sermão profético, Mateus 24, quando ele fala que vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, vocês vão ouvir falar que uma nação se levantou contra a outra, um reino se levantou contra outro, e fomes, terremotos em vários lugares. E Jesus disse que isso é o princípio das dores. E ele vai falar que os discípulos, né, falando para nós também, seremos atribulados, seremos mortos, seremos odiados de todas as nações, por causa do nome dele. Muitos vão se escandalizar nesse tempo, nos últimos dias. Muitos vão trair, muitos vão odiar uns aos outros. Vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, nessa versão que eu tenho, diz que o amor se esfriará de quase todos. E se a gente pegar isso que Jesus disse aos discípulos lá, e trazer e colocar, vamos dizer assim, no jornal, né, no site de notícias, não é a mesma coisa? É como se a gente estivesse lendo Mateus 24 e a gente estivesse lendo um jornal do dia de hoje. Tudo que está acontecendo está se cumprindo. E isso está apontando para nós o seguinte: fiquem atentos, observem os sinais, porque as coisas que estão acontecendo numa velocidade maior e cada vez com menos espaço para descanso, com menos espaço de um intervalo entre um evento e outro. As coisas estão muito aceleradas. Fiquem atentos, porque isso é o princípio das dores. Né? Toda mulher aqui que teve parto normal sabe como é o princípio das dores. Né? Começa a apertar, começa a doer, aí depois para um pouco. Aí depois vai mais forte, né? E depois a velocidade vai aumentando, não é isso? Eu não sou mulher, mas eu acompanhei o parto dos meus 2 filhos, partos normais, os 2. E aí você vai vendo que vai chegar uma hora que o neném vai nascer. Vai chegar uma hora em que as coisas vão se complicar de tal forma que o amor de quase todos vai se esfriar. Porém, versículo 13 de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e só então virá o fim. E aí Cristo vai vir nas nuvens com a sua glória, os céus vão se rasgar, ele vai vir no seu cavalo branco, ele vai vir com a sua comitiva celestial, e aqueles que permaneceram até o fim serão arrebatados com ele nas alturas, e ele vai reinar e estabelecer o seu reino. Nós estamos ansiosos por esse dia, amém? Eu estou aguardando por esse dia, vendo os sinais, vendo as coisas que estão acontecendo. Está perto, irmãos, está perto demais. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Eu era pequenininho, assim como meu filho, e eu ouvia a igreja cantando aqueles hinos. Eu vim de uma igreja batista, aqueles hinos que falam da glória, que falam do céu, que falam do reino vindouro. E eu via aquilo como criança e achava aquilo muito distante. Aquilo quase como uma história, né, de fantasia, uma fábula. Mas agora a gente vai observando que, na verdade, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Porque Ele está ali ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ele está querendo vir para seu casamento. O Cordeiro quer casar. Ele está preparando a sua noiva. O Espírito Santo em nós, preparando o nosso coração para esse dia. Esse tema fala sobre muros que estão em ruínas. E o muro é aquilo que nos protege. O muro é aquilo que nos dá um senso de segurança. É o que nos dá um resguardo, uma defesa. Se os muros estão em ruínas, significa que estamos desprotegidos. Se as ruínas se uma cidade, o muro dessa cidade está em ruínas, significa que ela está aberta, ela está exposta aos inimigos, está exposta a todo tipo de coisa. Uma coisa que me chamou a atenção pensando no muro é, se não há muro, não há sentinela. Porque o sentinela ele está no muro, ele está numa torre de vigia, posicionado. Ele está observando o que está por vir. Se não há muro, não há quem vigie.
Então, se os muros da nossa cidade estão em ruínas, significa que o número de sentinelas está bastante reduzido. Agora, a boa notícia é que Deus está reagrupando os seus construtores. Porque Deus está levantando de novo pessoas, Ele está observando a terra, Ele está buscando pessoas que vão se colocar na brecha e que vão tapar o muro, que vão interceder pela cidade, que vão promover o bem-estar da cidade orando por ela. A gente vai falar mais sobre isso. Deus está levantando sábios construtores que estão ouvindo e que estão vendo aquilo que Deus está fazendo nos últimos dias. E como Jesus ele falou no Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, esse é aquele que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que perseverar até o fim será salvo, não será abalado por circunstância nenhuma. Por quê? Porque está ouvindo o que Deus está falando, está vendo o que Deus está fazendo, está posicionado na rocha. Não vai ser abalado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você está firme na rocha. São aqueles que Deus está levantando para esse tempo de ruínas. Pessoas que colocam em prática aquilo que estão ouvindo. Pessoas que, como vocês estão na escola, durante toda essa semana, estão ouvindo como um bom depósito, recebendo palavras. Mas se isso não for colocado em prática, é casa na areia. Ou seja, no primeiro vento, vai desabar. E nós precisamos tudo aquilo que nós estamos ouvindo, como uma esponjinha, absorvendo tudo. Porque uma hora a gente vai aplicar isso à nossa vida. E isso vai fazer sentido para nós. Isso vai nos manter firmes naquilo que Ele nos falou. Porque nós não vivemos pelo que vemos aos olhos naturais. Nós vivemos por aquilo que estamos vendo nele. Nós não estamos nos movimentando com base naquilo que estamos ouvindo. Irmãos, se nós nos movimentássemos com base nas notícias, nós não sairíamos de casa. Nós não estaríamos aqui de portas abertas a essa hora. De tudo que a gente ouve. E Deus tem levantado, Deus não, no mundo tem se levantado pessoas que têm sido profetas do caos, né? No WhatsApp, Facebook, pessoas que sempre tem uma notícia ruim. Não sei se tem aqui, na minha igreja tem. Pessoas que tipo, aconteceu isso aqui, morreu não sei quem. Aí no dia seguinte, não sei quem, fulano morreu, quase atropelado, não sei o quê. A pessoa sempre traz uma notícia ruim. É sempre uma coisa ruim. Por quê? Porque ela está emprestando os seus olhos, os seus ouvidos para coisas ruins o tempo todo. Isso não significa ficarmos alienados às coisas. Mas significa que estamos atentos àquilo que está acontecendo, mas não tiramos os nossos olhos dele. Não tiramos os nossos ouvidos dele. A nossa atenção está nele. Somos vigias, sentinelas. Lucas capítulo 21 é a passagem igual a Mateus 24. Mas em Lucas é muito mais reduzido o sermão que Jesus fala, que é o sermão profético. E existe uma passagem que eu quero destacar nesse momento, que é Lucas 21, 34. Eu leio essa passagem como se fosse um complemento de Mateus 24, 14. 24, 13, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. E aí ele vai advertir em Lucas 21, 34, cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, de embriaguez e de preocupações da vida. E aquele dia, o último dia, quando Cristo vier, não vos surpreenda como uma armadilha. Aqui uma observação. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas aqueles que estão vigiando sabem que está muito perto. E eles não vão ser surpreendidos naquele dia. Isso que o texto está dizendo. Cuide de vós, cuide do seu coração. Cuidar aqui tem a ver com empregar esforço, dedicação, cuidar do coração, cuidar daquilo que você é por dentro, do seu homem interior. Cuida disso e não permita que você fique sobrecarregado, cheio de devassidão, que é uma vida de excessos, uma vida desequilibrada. Não se encha de embriaguez, que é, sim, uma embriaguez literal, né, de você se embebedar a ponto de ficar embriagado, mas essa palavra também se aplica a ficar intoxicado. É você perder os seus sentidos. Uma pessoa bêbada, ela perde noção
dos seus sentidos. Na verdade, o mundo está sendo embriagado por um espírito que tem desviado as pessoas da verdade, que tem gerado engano, que tem gerado idolatria, que tem gerado morte, cansaço, esgotamento. As pessoas estão, para fugir da sua vida, da sua realidade dura e crua, o que elas fazem? Elas correm para o entretenimento. Elas correm para tentar ter uma casa na praia, para poder sair da cidade. Só que chegando lá na casa da praia, vai haver vazio. Quando acabar o filme ou acabar a série, vem um vazio. Por que vem o vazio? A gente fica por um tempo ali entretido, mas chega uma hora que aquilo passa. E o que sobra? Um coração sobrecarregado, intoxicado. E o terceiro ponto, as preocupações da vida, as ansiedades, as nossas lutas diárias, a conta para pagar amanhã. Não lembra não, pastor, fala disso não. Mas a gente tem as coisas, né? As nossas IPVA que está chegando, meu Deus do céu. Matrícula das crianças, livro. As preocupações da vida. Isso aflige todos nós. Mas Jesus está falando, cuide do vosso coração, para que você não se encha dessas coisas. Por quê? Quando vier aquele dia, isso não surpreenda você. Você está tão enrolado com conta, com dívida, com preocupação de comprar, de vender, de consumir, que você perde. E aí Jesus está às portas e você não está percebendo. Muita gente está vivendo assim, em função das coisas, e não em função dele. E ele continua no versículo 35, porque virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Guerras, terremotos, pestes. Vigiem, orem, e assim vocês vão poder ficar em pé na presença do Filho do Homem. Essa imagem eu acho incrível, porque é a imagem de uma igreja que ela não está envolvida e agitada com as coisas da vida. Ela está firme na rocha, olhando e esperando o Filho do Homem vir nas nuvens. É uma igreja posicionada. É uma igreja que tem um coração no lugar certo. E está observando. Ela olha ao seu redor, ela não é ignorante das coisas que estão acontecendo. Mas ela está firme. E quando Jesus vier, ela vai ser encontrada de pé. Nós precisamos ser encontrados de pé, irmãos. O grande dia está chegando. Cuide do vosso coração. Seja um sentinela, aquele que vigia, aquele que discerne, aquele que está vendo e ouvindo o que Deus está fazendo. Ore em todo o tempo. Deus está levantando pessoas, fornadas, torres de vigia em toda a terra, reuniões de oração coletivas. Deus está levando de volta a sua igreja, o seu povo, ao lugar da devoção individual em casa. Deus está, novamente a palavra oração, não só a palavra, mas a prática dela, está voltando a acontecer na igreja, no mundo. A oração, uma vida de oração individual e coletiva. Deus está agindo, irmãos. Deus está levantando os seus sentinelas, os seus vigias. Deus está levantando aqueles que estão, como diz em Ezequiel 22, 30. Eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Só que Deus ele fala, eu não achei ninguém. Irmãos, Deus está olhando para a cidade de São Gonçalo. Ele está buscando entre nós, na cidade, homens que se coloquem na brecha. Homens que tapem o muro e que intercedam pela terra, pela nossa cidade, para que não venha a destruição sobre ela. Porque os últimos dias tudo vai ser abalado. A palavra diz que os céus e a terra serão abalados. Onde estarão aqueles que estarão de pé? Onde estarão aqueles que permanecerão firmes? Que estarão anunciando a mesma mensagem, que não se permitirão corromper pelas sutilezas, por uma palavra contaminada. Uma mensagem do Evangelho que é para agradar a plateia, e não para agradar a ele, não para corresponder ao que ele mandou falar. Um profeta que fala aquilo que ouviu de Deus de fato, e não daquilo que está no seu próprio coração.
Onde estão essas pessoas? Deus está olhando para a cidade de São Gonçalo. Ele está reunindo, Ele está juntando, Ele está agrupando igrejas, uma igreja com a outra, e outra ali, e irmãos que estão em igrejas que é um caos, uma confusão, mas Deus está levantando pessoas ali no meio. Deus está colocando uma chama no coração. E essas pessoas estão começando a se voltar para Deus, estão começando a corresponder ao que estão ouvindo e vendo em Deus. Elas estão se movimentando não mais porque o pastor mandou, ou porque um líder disse, ou porque tem uma campanha. Elas estão se movimentando porque estão vendo e ouvindo Deus. Deus está fazendo isso nessa cidade. Deus está fazendo no nosso estado. Deus está fazendo no mundo inteiro. Pessoas que estão se colocando no lugar da oração e estão construindo ali, estão edificando ali, estão se colocando na brecha, intercedendo pela cidade. No contexto de Ezequiel, Deus não acha ninguém porque naquele tempo, naquele contexto, os sacerdotes estavam transgredindo a lei. Os príncipes da cidade, os líderes, eram injustos, eram gananciosos. E os profetas falavam visões falsas. Eles diziam, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse dito nada. Esse era o contexto de Ezequiel. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, estou buscando alguém, mas eu não acho. Esse é o contexto da nossa cidade também. A diferença é que Deus está começando a levantar pessoas. Eu creio que Deus está encontrando pessoas. Nessa igreja, na minha igreja, em outras igrejas, Deus está levantando um povo. Deus está produzindo algo, gerando algo novo. Algo que não se viu nessa cidade ainda. Deus está fazendo. Porque pessoas estão se colocando nesse lugar.